Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um AB Ensina, hoje especial. Hoje nós estamos com o nosso coordenador da região Norte e Nordeste, também diretor de ensino da Associação Brasileira de Acupuntura, que vai trazer informações atualizadas da expansão da acupuntura agora, né, dessa pós-pandemia, né? O que esperar agora da acupuntura no Brasil, depois de toda essa loucura, de toda essa pandemia. Então, para isso, o AB Ensina de hoje é com o diretor de ensino da Associação Brasileira de Acupuntura, José Nilson Fernandes Filhos. Nilson, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os nossos alunos, professores, colaboradores, mas principalmente boa noite para os amigos curiosos sobre a acupuntura e que agora vêm incorporar-se à aba sendo novos alunos. Nós estamos matriculando pessoas em todo o país e o objetivo dessa nossa live é exatamente esclarecer mais situações e trazer todas essas questões novas que estão acontecendo no Brasil e no mundo sobre a acupuntura. Muito bem, muito bem. Então, é isso que eu quero saber, Nilson, diante de todas as verificações, estudos e comentários e artigos, a acupuntura ela está sendo fundamental nesse momento, né? E a Associação Brasileira de Acupuntura buscou todos os recursos para que os alunos voltem para suas aulas presenciais e para que as pessoas que estão interessadas entendam como a acupuntura vai agir. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho dessa expansão, do que as pessoas que estão buscando a acupuntura podem esperar a partir de agora, dentro da Associação Brasileira de Acupuntura, dentro desse grande mundo que é a acupuntura para nós aqui no Brasil. Bom, é importante a gente se lembrar, pessoal, que essa questão toda da pandemia começou lá pela China. E ao começar nesse processo de difusão desse vírus, obviamente, a medicina chinesa é muitíssimo utilizada. Para vocês terem uma ideia, existe uma norma do ano passado, 2019, de novembro de 2019, na China, dizendo que todo hospital na China, e são mais de uma centena de milhares de hospitais na China, todos eles têm atendimentos de medicina tradicional chinesa, notadamente a acupuntura, pelo resultado, pelo custo que tem. Então, quando começou a surgir, as primeiras pesquisas também buscaram como é que a acupuntura poderia auxiliar, principalmente na cura, mas também, sobretudo, preventivamente. E isso virou um consenso mundial, que cada pessoa é um indivíduo e cada pessoa tem uma reação distinta em relação ao contato com o vírus. Pessoas que têm imunidade melhorada, pessoas que têm uma estrutura melhorada de imunidade, elas mais dificilmente pegam e quando pegam têm repercussões menores. Às vezes, aparentemente, uma pessoa tem saúde, mas é só aparentemente. Então, o que aconteceu? A acupuntura foi de extrema importância na própria China na ajuda da cura de pacientes. Você sabe que a China teve menos de 4 mil casos de morte. Infelizmente, no Brasil, nós já passamos de mais de 100 mil. Mais de 110 mil hoje. Mas as pessoas que são acometidas pelo vírus, se elas têm uma imunidade melhor, dificilmente elas desenvolvem ou agravam-se nos seus quadros. E olha só que interessante, qual é a medicina capaz de fazer isso? De preventivamente lhe favorecer no que se refere à sua imunidade? A acupuntura. Tanto é que a aba, durante esse período, logo nas primeiras semanas, lá no mês de março ainda, saiu com o ABA Informa, o ABA Ensina. Inclusive, nós saímos com diversos pontos para que os nossos alunos, a ABA tem mais de 25 mil alunos formados ao longo desses 62 anos, para que os nossos alunos já formados, os alunos em atividade, pudessem aplicar em seus pacientes. Cerca de 2 ou 3 semanas depois, o Conselho Nacional de Saúde também saiu sugerindo que se utilizassem uma série de pontos de acupuntura, a maioria deles coincidentes com os pontos que nós indicamos, no tratamento e cuidado com as pessoas, tanto no processo de cura, mas, sobretudo, aumentando a imunidade do paciente. Tá? Então, isso foi muito importante. Importante dizer que, na verdade, dentro dessa pandemia toda, é muito importante que você tenha, sobretudo, essa visão preventiva. Nessa questão da visão preventiva, além do Conselho Nacional de nós, da ABA, termos feito isso, logo em março, o Conselho Nacional de Saúde ter feito isso, nós tivemos muitos casos curiosos. Casos de, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, no hospital em Ipanema,
Um paciente um aluno nosso foi convidado para fazer um procedimento numa parente. E ao chegar lá, a saturação desse paciente estava em 84. Ao fazer a acupuntura, 30 minutos depois, a saturação saltou de 84 para 95. O médico se espantou e disse, não, vamos ter outros pacientes aqui, vamos ver se tem mais um ou dois que acertam. E 2 pacientes receberam a acupuntura e um deles saiu de 84 para 96 e outro também para 95. Ou seja, o resultado imediato. Qual é a medicação que é capaz disso? Nenhuma delas. E nós tivemos esses casos. Mas existem centenas, milhares de casos em que a acupuntura colaborou nesse processo, mas, sobretudo, pessoal, a acupuntura colaborou na prevenção. Nós pedimos uma frase que a ABA utilizou desde sempre. Cuide de si, cuide dos seus e cuide de outros. Você só pode cuidar de outros se você estiver bem. Então, cuide primeiro de si, para que você esteja adequadamente saudável, para que possa atender as pessoas. Então, isso ajudou bastante, tem ajudado e continua ajudando. O processo ainda está aí, claro, que está no processo de diminuição, mas nós devemos manter a nossa saúde plena, o mais pleno possível para isso. Mas eu também queria dizer o seguinte, recentemente, nós acompanhamos, nós já sabemos constantemente, nós temos uma relação muito boa também com a China, e recentemente surgiram uma série de estudos e de evidências catalogadas cientificamente pelo governo chinês e por várias universidades da China, mostrando os resultados da acupuntura, tanto na prevenção, também ajudando na cura, mas também, pessoal, para aquelas pessoas que tiveram vírus, ficaram com os anticorpos, mas que resguardaram em si algumas máculas, ficaram com alguns problemas. Nem todo mundo conseguiu voltar a ter um processo de oxigenação adequado, pessoas que se cansam, com dores, uma série de coisas, e a acupuntura também está sendo aplicada nisso. Ou seja, a acupuntura pode ser usada antes, durante ou depois de um processo pandêmico como esse, mas antes, durante ou depois também de qualquer tipo de doença. A acupuntura, sobretudo, é preventiva. Preventiva. Essa semana passada, o Ministério da Saúde também saiu com outros 2 estudos. Um estudo mostrando as evidências das práticas integrativas. O que são práticas integrativas? A acupuntura é a primeira das práticas integrativas no Brasil. São práticas de uma medicina que não é só medicina ocidental, que é uma medicina tão antiga, a acupuntura é a mais antiga delas, 7, 10 mil anos, mas nada dura 10 mil anos se não for realmente muito bom. A acupuntura sobreviveu tanto tempo porque dá resultado. Dá resultado sozinha ou associada com qualquer um. Aí, esses são os trabalhos de evidências que o Ministério da Saúde publicou. Um sobre diabetes. Esse é sobre obesidade, diabetes, mellitus aqui. Pronto. Quais são as pessoas que têm maior índice de mortalidade ou probabilidade de agravamento das doenças da Covid? Pessoas que têm diabetes, alta obesidade, e tem um segundo estudo, que também é sobre doenças cardíacas. E esse estudo mostra, num quadro, qual é a prática integrativa, no caso, nos interessa a acupuntura, da auriculoacupuntura e práticas da medicina tradicional chinesa, que estão dentro do nosso programa, e o índice de retorno de resultado é alto, muito alto. Ou seja, demonstrando a efetividade da acupuntura nessa utilização para essa pandemia. E o que é que se fala, então, a respeito disso? O que é que vai acontecer, o que já está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, da acupuntura em relação a esse novo modelo de vida que nós vamos ter? Primeiro, nós temos que tirar lições em momentos tão difíceis. Os obstáculos também nos servem como grandes professores. Aquilo que me afeta, me ensina. Então, qual é a primeira grande lição que a humanidade tem que tirar? Primeiro, que o ser humano ele tem que se precaver. A medicina ocidental é incapaz de resolver tudo. Ele tem que, em si, estar muito bem. E a acupuntura é o único sistema, aliás, também é o sistema mais amplo de prevenção, profilaxia e cura que há em toda a saúde no mundo. Também é o mais estudado, é o sistema mais estudado no mundo. Cerca de uns 2 ou 3 anos atrás, na Universidade de Santa Catarina, foi feito um grande estudo sobre os verbetes mais estudados na saúde em todo o planeta,
E a acupuntura se destacava com cerca de 25.000 citações de artigos e estudos sendo feitos. A acupuntura associada a quaisquer outras coisas. O segundo verbete mais indicado tinha cerca de 5.000 a 6.000 indicações. Ou seja, a acupuntura é 5 vezes mais estudada no mundo, né, do que esse segundo verbete. Eu imagino dos demais. Ou seja, é o sistema mais amplo, mais estudado. É o sistema que é mais empregado e também é o que mais cresce em todo o mundo. Na verdade, todas as pessoas que gostam da saúde, ou que estudam a saúde, ou que são profissionais da saúde, deveriam conhecer a acupuntura. Isso é um diferencial. A acupuntura visualiza o corpo humano não como essa estrutura biológica, simplesmente. A visão da acupuntura é muito mais ampla. E quando eu falo isso, eu toco no segundo ponto. Eu toco no segundo ponto que diz o seguinte: como é que a acupuntura pode diferenciar você sendo um profissional de saúde? Os estudos bioanatômicos que a medicina ocidental está acostumada a fazer observam as reações de um corpo biológico, né? Em cima de uma série de ímãs, uma série de repercussões, de fluidos, de uma série de coisas que se reproduzem. Na visão da acupuntura de verdade, o que é que eu estou dizendo acupuntura de verdade? Existem acupunturistas e existem enfiadores de agulhas, viu? É muito importante saber isso. Acupunturista é aquele que trata individualmente cada paciente pelas características específicas que ele tem. Tá aí. A Covid está provando que cada caso é um caso, que aí muito dificilmente você pode criar um padrão de atendimento ou procedimento. Na verdade, você tem que criar um sistema onde o indivíduo é que deve ser tratado. Nós não tratamos a doença. Nós fazemos a prevenção acima de tudo. Então, nós temos que tratar o paciente, não a doença que ele tem. Para nós é muito mais importante o paciente que tem a doença do que a doença que o paciente tem. Então, o tratamento é individualizado. Para que você possa fazer esse tratamento individualizado, você tem que ter conhecimento. E conhecimento no sentido puro, profundo da coisa. Então, a acupuntura tradicional é essa acupuntura que concebe que nós temos, na verdade, não um corpo apenas, nós temos 4 corpos. Esses 4 corpos, eles começam quando? Né? Antes de existir uma estrutura, essa estrutura de carne, osso e ossos, e sangue, de existir essa estrutura física aqui, imagine, quando o seu pai ou sua mãe tiveram aquele ato de amor e que você foi gerado, uniram-se aspectos do yin e do yang, do masculino e do feminino, formando uma hélice, que nós chamamos do DNA, com aspectos do masculino e do feminino, que se juntaram. Ou seja, você, antes de se tornar quem você é hoje, lá, no momento da fertilização, você era uma energia, um potencial, mas que já tinha todo o esboço de quem seria cada um de nós. Ou seja, antes de você surgir biologicamente, você surgiu na energia. Você surgiu da integração do seu pai com sua mãe e trazendo esses traços, não só físicos, mas também de personalidade. E a gente vai descobrindo isso durante a vida, que você tem. Então, o primeiro dos corpos que surge é o corpo da energia, que é o modelo sobre o qual o corpo biológico se impregna e que cria essa estrutura que nós temos. Mas, além desse corpo energético e biológico, nós temos também 2 outros corpos. E a acupuntura entende e compreende isso, mas a acupuntura é efetivamente tradicional. Nós somos a única escola de acupuntura efetivamente tradicional em todo o Brasil. Requer muito mais estudo, muito mais dedicação, muito mais aprofundamento, claro. Mas você vai ter resultados muito, mas infinitamente superiores pelo grau de conhecimento que você vai ter de como as coisas de fato são. Então, corpo energético, biológico, e existem outros 2 corpos que as ciências não conseguem explicar ainda, mas sabe que existe. Existe um corpo que a gente diz que é o corpo das emoções, onde está lá a minha raiva, onde está as minhas alegrias, onde está o meu medo, onde está a minha tristeza. Então, existe um corpo emocional e existe ainda um outro corpo, que é o corpo do pensamento, o corpo cognitivo, que é uma estrutura que a gente não consegue visualizar, mas que existe e que tem a cognição, o pensamento. Então, essas 4 estruturas, esses 4 corpos convivem entre si. Convivem entre si. E uma doença, vou dar um exemplo que é muito simples. Uma pessoa que se preocupa tanto, e tem a preocupação de se preocupar, que se deveria se preocupar mais, porque afinal aquela preocupação, ou seja, ele tem exacerbação no pensamento. Aquela doença que é de caráter apenas energético, mental,
automaticamente ela vira também energético, no sentido da energia. É mental e energético. E se aquela doença não for reorganizada, se aquele pensamento não for reorganizado, aquela energia não for repactuada, não for centralizada, uma doença que era apenas mental e energética vai se transformar numa doença biológica. E aí leva uma lesão, e dependendo da lesão, é muito comum a gente ver alguém que tanta preocupação está com uma úlcera. Não é muito comum. A ciência não sabe explicar, vai pensar na H. pylori, mas a H. pylori só entrou porque o corpo fraquejou-se. Então, essa forma de conceber é uma das muitas, diversas formas de conceber como é que as coisas de fato são, é uma forma que existe conhecimento. Então, você, que é profissional de saúde e é fisioterapeuta, você, enquanto fisioterapeuta, vai cuidar das contraturas, vai cuidar de uma série de coisas das pessoas. Mas se você for um fisioterapeuta e acupunturista com um certificado da ABA, você vai tratar qualquer doença, qualquer quadro clínico desse paciente, vai ser capaz de diagnosticá-lo, tratá-lo e curá-lo. E o melhor, ao você fazer isso, você vai deixar essa pessoa tão energeticamente equilibrada, e aí você pode usar essa expressão energeticamente equilibrada, ou seja, tão bem imunizada, que dificilmente ela vai tornar adoecer. Então, a acupuntura ela pode ser feita desde a pré-concepção. Como assim? Eu posso tratar o pai para que conceba melhores fluidos para que possa vir a ter o bebê, assim como a gente pode fazer a mesma coisa com as mães, para que elas mais facilmente possam conceber a criança. E tratar essa criança durante a gravidez. Durante a gravidez. Melhorando energeticamente aquele DNA que vai crescer, aquele feto que vai crescer, que vai se desenvolver no útero da mãe e vai nascer uma criança, notem bem, mais saudável, mais esperta. Durante a gravidez, intercorrências são raríssimas. Criança mais inteligente. E o doutor Evaldo, que é o nosso decano, 62 anos de acupuntura a serviço do nosso país e do mundo, um grande mestre, a quem eu homenageio aqui mais uma vez, sempre diz, ele é mais inteligente, mais bonita, mais esperta, e até mais bonita, porque limpa, pessoal. A acupuntura, hoje, nós temos muita demanda para a acupuntura também para fertilidade. Ano passado, nós tivemos, em 2019, nós tivemos na Embaixada Chinesa por 2 ocasiões. Uma delas, uma homenagem, um jantar que nos foi oferecido, agradecemos a Embaixada, em comemoração aos 60 anos da ABA. E lá, uma das assessoras da ministra que estava conosco lá disse, olha, na China fizeram várias pesquisas e descobriram que a alimentação transgênica está limitando a capacidade de reprodução das pessoas. Usaram ratos, primeira, segunda, terceira, quarta geração. Na quinta geração, já não tinha mais ratinhos. Tanto é que, ano passado, a China também liberou, antes era restrita a uma pessoa, um filho por casal, e hoje está liberado, também em função disso, que houve uma diminuição da fertilidade lá na China em função disso. Mas será que é só na China? Olha a quantidade de casos no Brasil. Quantas pessoas pagam 20, 30, 40 mil reais para fazer um processo reprodutivo de maneira artificial, né? Graças a Deus também existe. Mas a acupuntura pode fazer isso sem essa necessidade. Nós temos muitos casos de pessoas que fizeram, não conseguiram lá, e conosco conseguem. Então, a acupuntura é muito ampla. Então, se você é um psicólogo e o que é que a acupuntura pode diferenciar? Existem pontos, existe a forma de compreensão de como as energias se dividem no corpo e como é que você pode, trabalhando com a acupuntura, facilitar um processo que era depressivo de uma pessoa, reerguer o otimismo dessa pessoa, voltar a fazê-la sorrir, usando o conhecimento da acupuntura e os princípios, as colocações das agulhas, as colocações de laser, de elétrico, porque no nosso curso você aprende a acupuntura como um todo. A agulha é a ponta do iceberg. Mas você pode usar agulha, você pode usar eletrodos, você pode usar acupuntura elétrica, você pode usar laser, você pode usar ímãs, você pode usar cristais, você pode usar espinho, você pode usar massagens. Então, o princípio que a acupuntura se aplica, você pode usar em qualquer coisa.
Ah, mas eu sou um enfermeiro. Tem uma coisa que é fantástica, que a acupuntura também oferece. O nosso certificado lhe dá autonomia de atuação em qualquer lugar do país. E a aba tem gente nossa atuando em mais de 60 países no mundo todo, ao longo desses 62 anos, 15 anos como presidente da Sociedade Internacional de Acupuntura. Então, a aba tem esse processo de expansão pelo país todo e pelo mundo. E nós temos gente em 60 países. Você, com o seu certificado, vai na prefeitura, pega o seu registro lá, porque existe um Código Brasileiro de Ocupações desde 1974, que a aba conseguiu, em 1974, para atender todo o Brasil. E durante mais de 30, 40 anos, a aba foi a única escola de acupuntura do Brasil. Tá? E ela era muito voltada para a Europa, porque ocupava a presidência da Sociedade Internacional. Resolveu voltar-se para dentro do Brasil no começo dos anos 90, porque existiam muitas ligações para a sede da aba, dizendo, olha, eu estou querendo acupuntura para problemas sérios que eu tenho aqui de hérnia. A acupuntura pode resolver hérnia? Claro que resolve. Não, mas eu sou da cidade tal e o meu acupunturista aqui está dizendo que não, que só algumas dores, não todas. Ah, a acupuntura não trata depressão. Trata sim, não, mas meu acupunturista está dizendo. Então a gente percebeu que a aba, uma escola que é referência no mundo, estava esquecendo um pouco do nosso país e o nível da acupuntura estava caindo. Ou seja, ao invés de fazer a acupuntura do Palácio do Imperador, essa que nós ensinamos, algumas pessoas estavam fazendo sintoma, ponto, sintoma, ponto, sintoma. Ou seja, é dor de cabeça? Vou tratar igual todo mundo com dor de cabeça. A enxaqueca é igual a todo mundo. E as pessoas são diferentes. As pessoas têm energias que fluem diferentemente. Então, cada pessoa precisa de um tratamento específico. Se é para fazer um tratamento específico, você não pode usar receita de bolo. Você tem que estudar o paciente, diagnosticá-lo, criar um tratamento específico para ele. Isso é acupuntura de verdade. Isso é acupuntura que você pega pelo pulso. Porque antes de você adoecer no corpo, você adoece na energia. E esse exame de pulsologia é que diz, você quer saber se o seu acupunturista é bom? Olha se ele pega o seu pulso. Se ele pegar o seu pulso, ele estudou conosco, ele é bom. Se ele não pega o seu pulso, opa, ele está trabalhando apenas o sintoma. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente possa acompanhar. Então, o atendimento é individualizado, tem que ser individualizado. É muito importante isso. Então, não vai haver... Hoje em dia, o mercado é cada vez mais difícil, mais complexo. E você, que é de qualquer área da saúde, nutrólogo, ou da nutrição, ou nutricionista, existe uma forma, dentro do nosso curso existe a dietética chinesa, porque existem alimentos que favorecem o coração, existem alimentos que favorecem o rim, existem alimentos que favorecem a sua alegria, tem alimentos que favorecem a sua força, a sua coragem, existem alimentos que podem lhe tirar de um processo de tristeza. Então, essa associação da acupuntura, da boa acupuntura com a alimentação também é muito importante. Então, a dietética é alguma coisa muito importante. Além de que, no Ministério da Saúde, existe uma portaria em que nós, acupunturistas, podemos prescrever fitoterápicos específicos da medicina tradicional chinesa. E essa fitoterapia também faz parte do nosso programa, porque você pode passar alguns chás, algumas infusões, algumas pequenas pílulas de caráter fitoterápico que vão favorecer também a cura do paciente. Então, qualquer área da saúde que você atuar, vai ser muito importante você ter esse conhecimento. Você vai ter um conhecimento que vai além do processo biológico. Isso é tão sério, pessoal, que, para que vocês tenham ideia, o Prêmio Nobel, em 2017, era sobre uma coisa que a acupuntura conhece há 10 mil anos, que é o ciclo circadiano, que diz o quê? Que tem determinados horários, que certos órgãos do corpo têm um aumento de sua atividade, outros diminuem, e para isso são produzidas uma série de ínas quaisquer, que o corpo esquenta, que esfria. Então, tudo isso a acupuntura já conhece há muito tempo mesmo. Então, esse não é apenas o primeiro. Vários prêmios Nobel vieram com base no conhecimento da tradição chinesa. Como eu já comentei com vocês, hoje é o sistema mais estudado no mundo todo. Por quê? Porque pode ser associado com qualquer coisa em qualquer área da área que você atua. Você, como médico, pode usar a acupuntura não só na sua especialidade, pode usar a acupuntura para tudo. Você, como profissional de saúde, pode usar a acupuntura para qualquer coisa.
Os alunos até perguntam, professor, a acupuntura serve para dor de cotovelo? Também serve. Tá? Então, a acupuntura pode ser usada para tudo isso. E isso é muito importante. Agora, que acupuntura? Acupuntura de verdade, de fato. Acupuntura da aba. Nós somos uma escola, a única escola de efetivamente tradicional do Brasil, a única escola que usa o pulso como uma base de conhecimento. Claro, nós conhecemos a língua, nós sabemos ler um rosto de alguém, as expressões, todas as questões. Mas o pulso é onde está a expressão da energia daquilo que nem sequer se manifestou. Eu posso pegar um pulso de uma pessoa e visualizar que em breve ele vai ter dores na coluna vertebral, por exemplo. E pergunta, você já teve as dores na coluna vertebral? Não. Olha, vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque eu já estou sentindo aqui que energeticamente os meridianos, que são os canais de energias estruturais, onde percorrem as energias, que no determinado meridiano você tem uma certa fragilidade. E isso vai ocasionar, porque antes você adoecer no corpo, você adoece na energia. E assim sucessivamente nós vamos fazer isso. Então, o processo individualizado de atendimento é fundamental. Mas esse diferencial, esse profissional diferenciado, com esse mercado que aí está, muitas vezes você não vai ter as soluções. Quantos pacientes nós já pegamos que se submeteram a uma série de processos, e era muito comum, viu, pessoal? Hoje, menos. As pessoas são muito mais abertas à acupuntura. Para que vocês tenham ideia, isso é um dado do Ministério da Saúde da semana, 3 semanas atrás, nós temos mais de 4.300 municípios que têm as práticas integrativas. E por que tem essas práticas integrativas? Porque em muitos lugares, além da medicina ser muito cara, né? A medicina é muito cara, essa medicina alopática, medicamentosa, com muito tipo de exame, com muito exposta a muita radiação, com um processo que muitas vezes tem um efeito colateral, e aí a vantagem também da acupuntura de alto nível, não tem efeito colateral. Né? Em muitos países, inclusive a primeira indicação é a acupuntura, estão lá nos sistemas, primeira indicação a acupuntura. Depois, o que é que vai para outras situações? Por quê? Porque é capaz de curar do paciente, cuidar e curar do paciente sem o uso e sem a repercussão negativa do que um medicamento muitas vezes traz. Outra coisa que é muito importante, e aí fica muito evidenciado por esses estudos que foram feitos pelos consórcios brasileiros das universidades, um pessoal das mais de 70 universidades do Brasil, as principais universidades do Brasil estão envolvidas nisso, grandes pesquisadores, inclusive a Fiocruz revisa e acompanha também muito de perto esse processo, faz parte também desse grupo. Estão saindo com muitos estudos das evidências das práticas integrativas, cuja principal é a acupuntura. Dados de 2017, cerca de 1,5 milhão de atendimentos foram feitos, e a acupuntura auricular e a acupuntura correspondiam a mais ou menos 85%, 90% dos atendimentos das práticas integrativas. Porque a acupuntura, sobretudo, dá resultado logo. Muitas vezes o paciente chega com a dor, entra no consultório, sai andando. Como não conseguia andar direito, agora estão andando. Então, é muito, muito efetivo o resultado da acupuntura. E você, como profissional da saúde, tem que conhecer esses princípios. É o futuro. É o passado, hoje em dia é presente, mas é sobretudo o futuro. A aba, quando decidiu vir para o Brasil, ficar mais no Brasil, deixar um pouco a Europa lá, um pouco lá fora, o mundo, a gente continua com os contatos, continua viajando, continua participando de eventos, palestrando, mas a aba tinha apenas uma sede em São Paulo, nos anos 90. E fazia turmas, e vinham pessoas aqui da Argentina, dos países aqui da América Latina, eram muito comuns, e tinha uma turma mais voltada para brasileiros. Mas hoje nós temos em 32 cidades do Brasil. E esse trabalho que nós resolvemos abraçar, conseguimos já formar 25 mil acupunturistas espalhados pelo país, ajudando milhares, milhões de pessoas. É claro que um processo desse, onde eu me utilizo sobretudo de agulhas, né? Sobretudo de agulhas, sem usar medicação, existem oposições daqueles grandes indústrias que ganham não com a saúde, mas com a permanência da doença, né? Na tradição chinesa existe uma coisa que é muito característica.
a gente fala o seguinte, nós devemos viver 4 meios séculos. Um século na China tem 60 anos. Nosso é o sistema decimal, né? Tem 100 anos. Mas 60 anos significa que meio século são 30 anos. Então, você tem que viver 0 aos 30, a infância, a adolescência e a juventude. Dos 30 aos 60, você vive a mocidade. Dos 60 aos 90, a fase da maturidade. E a fase idosa começa apenas aos 90, podendo se estender até os 120 anos. Ou seja, a ciência recentemente admitiu que nós temos uma conjunção estrutural para viver até 120 anos. Os chineses sabiam isso há muitos anos, há 10 mil anos atrás. E hoje é muito comum você encontrar pessoas ainda na mocidade, pessoas com 50 anos, 50 e poucos anos, que tomam um medicamento que é bom para uma dor no rim, que é bom para o rim, mas é péssimo para o coração. Aí toma um que é bom para o coração, altera o pulmão. Aí toma também um para o pulmão, que faz mal para o sistema circulatório. Aí toma um sistema circulatório, que começa a dar dores de cabeça e enxaquecas. Aí toma uma enxaqueca e começa... Ou seja, gente que toma 5, 10 bolinhas coloridas, gastando muitas vezes metade da aposentadoria ou do dinheiro que ganham, para se manter. Não é para viver, não, pessoal. Ou seja, cultiva o processo da doença e não da saúde. E isso é doloroso. Você imaginar que as pessoas são submetidas a esse tipo de escravos de uma série de coisas. Então, nós temos que trabalhar, sobretudo, a prevenção e a promoção da saúde. E essa promoção e a prevenção da saúde pode ser feita de uma maneira brilhante pela acupuntura. Tanto é que a expectativa de vida dos países que adotam a acupuntura de maneira mais amplificada, e aí note-se, principalmente os países da Ásia, né, a China notadamente, tem conseguido ampliar em muito a expectativa de vida dos seus habitantes. Então, isso é algo muito importante que a gente possa colocar. Mas, então, você tem que se diferenciar como um profissional de saúde, sabendo algo mais abrangente do que aquilo que você sabe. Tem uma história que eu acho muito engraçada, é que tem uma história dessas que eles contam para a gente, que uma determinada empresa, ela era especialista em máscaras de fixar cabelos, em telas de fixar cabelos. Elas aperfeiçoaram, iam muito bem, até que um dia inventaram um spray de cabelo. E por melhor que fosse essa empresa, tinha algo muito melhor para fixar o cabelo. Pense nisso na área da saúde. Muitos dos procedimentos que nós temos aí, existe algo muito melhor para isso. Eu garanto que a acupuntura pode ser usada para qualquer coisa, em qualquer paciente, em qualquer lugar, por qualquer um que conheça a acupuntura. A acupuntura não requer grandes estruturas. Uma agulha na mão pode significar um sono de alguém que toma um Lexotan ou outra medicação. Agora, onde é que eu vou colocar essa agulha? De que forma? Por quê? Em cima de quais princípios? Aí é outra história. Para isso você precisa conhecer. Precisa saber. E você precisa dar alternativas para o seu paciente. Você precisa mostrar pelo menos que conhece algo que vai além daquela explicação detida que a ciência ocidental limita e briga para manter por uma questão, inclusive, muitas vezes, capitalista. Tá? E a acupuntura de maneira preventiva, ou seja, se eu peguei no pulso daquele paciente, percebi que ele vai desenvolver aquela hérnia e trato antes, ele vai ter hérnia? Não. O bom é você não ter a doença, ao invés de simplesmente curá-la. Então, no futuro, os planos de saúde vão querer quem? Um acupunturista, vão querer quem? Um profissional que seja capaz de antever a doença do paciente e evitar que ela exista? Claro que sim, porque senão esse paciente vai fazer o processo, vai gastar muito mais. Dados, eu não vou ser específico, mas dados de um determinado plano de saúde aqui no Brasil, que saiu com a seguinte circular. Todas as cirurgias de cabeça e coluna estão, tronco, né, no sentido de pescoço e coluna, estão autorizadas. Um procedimento em torno de 60 a 70 mil reais hoje. Estão autorizadas, desde que os pacientes submetam a 10 procedimentos de acupuntura antes de efetivamente ir para a sala de cirurgia. O que é que ocorre?
eu não tenho um dado estatístico completo, mas menos de 5% das pessoas que se submeteram a esse procedimento de acupuntura precisaram ir para a sala de cirurgia. Então, imagina isso. Então, a acupuntura é capaz disso. Quanto é que seriam 400 cirurgias, né, que foram evitadas? O plano de saúde ganha o paciente, porque é muito menos invasivo, e fica muito mais saudável. Fica muito mais saudável. Mas, além disso, a gente tem que imaginar essa abrangência. A acupuntura pode ser para qualquer coisa, lhe dá autonomia e faz tudo isso. Então, a acupuntura como prevenção, ela é a situação, a gente compreendendo como é que ela está, através da pulsologia, eu posso fazer essa acupuntura a qualquer tempo. Então, eu evito que o paciente tenha aquela dor na coluna, eu reequilibro as energias. Por exemplo, eu particularmente evito usar medicamento. Eu não me lembro há quanto tempo que eu não tomo um comprimido qualquer, de qualquer coisa. Seja para dor de cabeça, seja para qualquer coisa. Você tem que fazer isso com o seu paciente. Melhor não adoecer. E como é que você faz isso? Existe um período, que é uma mudança de energias, cerca de a cada 3 meses, é o período que a gente chama da interestação, onde o paciente vem até você e esse paciente, existem mudanças energéticas, porque nós não estamos isolados no mundo, o planeta Terra, no universo. O planeta Terra está em interconexão com todos os outros planetas, com essa viagem que a gente dá ao redor do Sol durante 365 dias. Existem mudanças energéticas e você, como bom acupunturista, pega o pulso e vê as variações e busca reequilibrar as energias desse paciente. Esse reequilíbrio das energias significa, pessoal, resgate da imunidade. Resgate da imunidade. Você resgata a imunidade aqui, pegando esse ponto e fazendo essa acupuntura, redistribuindo as energias, deixando o paciente equilibrado, para que quando houver essas mudanças, eu estou aqui no calor, daqui a pouco vem a chuva, ou vem o frio, e você consegue passar por essas modificações, não só climáticas, mas energéticas de uma maneira plena. Anos, 5, 10 anos, sem ter uma gripe sequer. Ou se tiver, é uma coisa muito básica, muito simples de ser curada. Tá? Então, isso é muito importante. Não fiquem dependentes da medicação. Então, por exemplo, atletas, quebrou, vai lá, a acupuntura ajuda. Atletas, prevenção, existe, nós temos muitos acupunturistas formados por nós que hoje fazem acupuntura preventiva para melhorar a capacidade do atleta, para evitar contusões, para ampliar o processo de evolução como atleta também. Então, tudo isso, além de uma coisa que é muito importante, que é o aconselhamento. A acupuntura também é aconselhamento. Existe hora para tudo. Uma vez eu peguei uma determinada criança e peguei o pulso, fiz o tratamento e disse para a mãe, olha, tal hora seu filho vai ter uma febrícula, tal hora ele deve tossir, tal hora vai acontecer isso. No outro dia, a mulher me liga e diz, doutor, o senhor é bruxo? Eu disse, não, nada disso. Na verdade, isso é porque uma compreensão que a acupuntura tem que a cada 2 horas um determinado órgão, uma determinada víscera está sendo atingida, a energia está circulando por ela e aquele órgão vai se manifestar de acordo com as energias que o seu filho tem. Essa compreensão, a medicina ocidental não tem. O prêmio Nobel era sobre isso. Agora que está abrindo, está percebendo agora. Entenderam? Então, esse conhecimento da acupuntura como todo é muito importante. É muito importante. Existem energias que nós chamamos de energias perversas. Vento, frio, calor, fora da época. Eu estou em pleno verão, vem uma frente fria. Meu Deus, quantas pessoas vão morrer? Não é isso? Se você está equilibrado energeticamente, ou seja, com imunidade boa, aquilo não vai lhe atingir. Muitas vezes, você está no meio da rua, vem uma multidão, passa todo mundo gripado na multidão, você passa no meio dela, não pega nada. Às vezes, eles estão lá do outro lado da rua, uma pessoa tosse, você gripa. Ou seja, não é o fato de que estão por aí os vírus, as bactérias, é o fato de como você está. Por isso que o tratamento tem que ser individualizado. Uma outra coisa que é muito importante que a gente tem comentado. E por que é que a ABA é considerada a melhor escola de acupuntura da América Latina? Bom, enquanto o Nilson aí toma água. Desculpa, eu falo pra caramba, né? É muito bem, até é bom para o pessoal tá perguntando aqui nas redes sociais como que eles encontram os artigos que a gente mostrou aqui.
Ah, Eu ok. queria ter mais algumas informações aqui, depois a gente pode estar passando no finalzinho, mais algumas telas que seria legal compartilhar com o pessoal. Perfeito. Olha, no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, pessoal, que é muito legal, nós temos lá uma coordenadoria de práticas integrativas, que é muito bem coordenada pelo Daniel Miele Amado, inclusive ex-aluno nosso da ABA, um brilhante professor e profissional. E tem feito um trabalho belíssimo, que é referência do Brasil, mas virou referência para a organização, para a OPAS, que é responsável pela saúde nas Américas, na América Latina principalmente. E a Organização Mundial de Saúde está vendo o trabalho que a gente está fazendo em torno disso. Tá? No site do Ministério da Saúde existem esses estudos de referência, que eu comentei aí. E nós temos aqui, nós podemos depois colocar, disponibilizar depois os links. Mas, por exemplo, saiu agora, ontem, no Estadão, que a acupuntura deve ser utilizada, ou sugere a acupuntura para pacientes, para processos depressivos e melhoria da imunidade. Saiu ontem no estado de São Paulo. Tem notícias aí, por exemplo, de tratamentos para o coronavírus, também nas grandes... que o Ricardo está colocando aqui. Pronto. Esse é qual, Ricardo? Esse é atenção, deixa eu ver se eu estou com o áudio aberto. Está aberto, sim. Atenção primária, atenção psicossocial, práticas integrativas e complementares e suas afinidades eletivas. Aqui, Ou seja, a pessoal... acupuntura é a alternativa para aliviar estresse e ansiedade durante a quarentena. E aqui, olha, medicina tradicional e complementar na atenção primária à saúde. Ou seja, pessoal, o primeiro procedimento, você tem uma enxaqueca, está indo para o posto de saúde. Antigamente, eu gosto desse exemplo quando eu falo de vômito. A pessoa exagerou em alguma coisa e está vomitando o tempo todo. Chega no posto de saúde, qual é o protocolo? O protocolo normalmente é injeção na veia de um medicamento aí que vai evitar um Dramin da vida. Vou usar expressões mais simples. Um Dramin. O que é que está acontecendo? Antes, a acupuntura era vista a muita distância. Hoje, isso está começando aos poucos a ser o primeiro procedimento. O paciente chegou como? Opa, vai primeiro para o acupunturista, porque é melhor que ele não se envenene com a medicação. É melhor que ele não se envenene com a medicação. Ou seja, é um processo em que a acupuntura está se abrangendo, está ocupando os espaços. Como eu disse, mais de 4.200 cidades no Brasil já têm as práticas integrativas e está crescendo. Mas só que às vezes tem uma cidade que tem um atendimento. Nós temos que encher, nós temos que deixar as pessoas com acesso para isso. Estão surgindo muitos concursos para acupunturistas, independente da sua formação, hein? Independente da formação. Muitos concursos para acupunturistas. Claro, pelo sistema SUS tem acontecido muito para os pacientes, as pessoas da saúde. Mas nós temos notícia de pessoas que têm formações em outras áreas, mas que fizeram os cursos e aí se habilitaram para também assumir em muitas prefeituras do país afora. Ou seja, a amplitude da acupuntura está crescendo. Por que a ABA é a melhor escola de acupuntura da América Latina? Bom, quem disse isso foi o presidente da Sociedade Internacional da Acupuntura, Paul Dymowski, quando, sempre em contato com a própria ABA, falando pelo tipo de acupuntura que a gente faz. Eu queria só rememorar um pouco aqui, falando um pouco até da história. A acupuntura é feita pelo menos há 5, 7 mil anos. Mas onde é que está? Principalmente na China, não apenas lá, mas principalmente na China. Onde é que estava a melhor acupuntura da China? Claro, dentro do palácio do imperador chinês. Lá que existiam os maiores acupunturistas, mas lá que existiam os mais bem preparados acupunturistas, lá que existiam os aprofundamentos, os estudos. Inclusive, o imperador chinês era reconhecido como o grande servidor. E, para isso, ele era um grande conhecedor da acupuntura. Ele era acupunturista. A cidade proibida, lá na China, que é onde ficava o Palácio do Imperador, onde fica o Palácio do Imperador, foi toda estruturada. Inclusive, a distribuição de onde fica a guarda, onde fica o Palácio do Imperador, onde fica as fontes, onde ficam os jardins, tudo é distribuído conforme a acupuntura visualiza. Ou seja, tamanha importância. O imperador amarelo, que é o grande imperador chinês, e a cor amarela é a cor do conhecimento,
também tinha isso. Então, o acupunturista sempre era, o imperador sempre era um acupunturista, porque conhecer a cultura é conhecer como as coisas são. A cultura, de verdade, funciona porque entende como as coisas são, sabe como as coisas funcionam. Porque uma nuvem mais densa é mais yin, ela é capaz de produzir água. Ou uma nuvem mais esparsa é mais yang, ela não produz água, ela produz outras expressões. Então, você consegue reconhecer, conhecendo a tradição, você consegue reconhecer como as coisas são, inclusive as pessoas. Alguém que está muito vermelho, alguém como eu que estou falando, a expressão da voz é uma expressão do coração. E gente que está muito pálida. Será que a gente está com a mesma vibe? Não, diferente, né? Então, conhecer a cultura significa entender as coisas como é que elas são, inclusive astronomicamente. Existem outras questões. Vocês estão me oferecendo a coisa mais importante que há nesse universo, que é o tempo. O tempo é a maior riqueza que a gente tem. E esse tempo, eu quero fazer que seja bem aproveitado. Atentem para isso. Então, o Tchaikovsky falou isso, porque o tipo de acupuntura que a gente ensina é esse. A acupuntura que veio através dos milênios, sendo repassada entre... É claro, se o imperador garante a sua sucessão, prepara o seu sucessor, os acupunturistas, inclusive o Kripa, que era o nome do primeiro-ministro do imperador, o imperador amarelo, ele era o primeiro-ministro e era o acupunturista dele. Eles cuidavam uns aos outros. E aí o Kripa preparou a sua sucessão. Então, sempre foram preparados. E a acupuntura que a Aba pratica é a acupuntura do palácio do imperador. É a acupuntura das energias, das sutilezas. É a acupuntura que visualiza o todo. Porque uma dor no dedo mindinho não dói só no dedo mindinho, dói no corpo como um todo. Atinge você como um todo, incomoda como um todo. Então, a acupuntura que nós praticamos é diferente. É essa acupuntura dos pulsos, é a acupuntura do taoísmo, a compreensão de como o universo funciona. Atentem que as regras, existem regras universais, existem abordagens universais. E para nós, as pessoas são mais importantes. Nós não atendemos 10 pacientes de uma vez, nós atendemos um paciente cada vez e cuidamos desse paciente, projetamos nesse paciente a cura que ele precisa ter, ou nos antecipamos para evitar que ele tenha algum tipo de doença. O nosso curso é um curso que tem 25 meses de duração. É o primeiro curso do Brasil. É um curso que é um curso de formação pela ABA. Por quê? Porque é um curso que nunca vão me perguntar qual é a universidade ou faculdade que você está frequentando. Perguntar qual foi a escola que você estudou. E quando você diz que é da ABA, as pessoas respeitam, escutam, sabem que você conhece mais a cultura. Então, a ABA é uma escola que tem essa tradição. 62 anos, 25 mil alunos formados. É um curso de formação e também de pós-graduação via MEC. Então, nós temos dupla certificação. E é um curso que eles são abertos ao público em geral. Tá? Existem pessoas que querem conhecer a cultura, ter aquele conhecimento para, filosoficamente, também evoluir. E todas são muito bem-vindas. Mas você sai do curso, primeira coisa, que também a gente tem muito prático, todo conhecimento deve ser levado à prática. Na primeira aula, o professor você coloca as primeiras agulhas em quem? No mestre. Porque é assim que a tradição ensina, que o mestre deve se submeter a partir daquele ensinamento que ele se faz confiar no seu aluno. Então, colocar as agulhas é uma coisa. Onde, como, por quê, de que forma. A colocação simples da agulha é algo muito fácil, pessoal. Entra meio centímetro. Por quê? Não existe agulha profunda. Raríssimas são as agulhas profundas que a gente utiliza. 99% são agulhas de meio centímetro, porque eu estou trabalhando naquele corpo da energia. A energia que vai trazer resultados biológicos. Estão vendo a importância daquele fundamento? Da gente ter 4 corpos? E essa compreensão ninguém mais tem, só nós. Então, atentem para isso. Eu estou mexendo na energia e estou reequilibrando a biologia, o corpo biológico, reequilibrando a mente, reequilibrando as emoções. E uma pessoa com mente equilibrada, emoções equilibradas, corpo equilibrado, evolui e faz muito mais, se faz crescer muito mais facilmente. Então, primeira aula já existe isso. Segunda e terceira aulas você já estuda aurículo, microsistema de aurículo, que é simples, mas é anatômico, né? Então você já cuida, porque o que está no máximo está no mínimo. Por exemplo, eu tenho aqui na minha orelha informação como em formato em posição fetal, um bebê cuja cabecinha está embaixo
A coluna está aqui, os pezinhos estão em cima, e aqui na parte interna, os órgãos de vários diversos órgãos. Então, eu posso, na sua orelha, tratar você como um todo. Então, eu posso também diagnosticar, observar se na tua coluna tem uma partezinha mais esbranquiçada, está faltando energia naquele ponto. Se está mais avermelhada, se lá no rim, se lá no olho. Então, eu posso, além de diagnosticar, tratar a pessoa usando aurículo. Assim como eu posso usar aurículo, eu posso fazer no nariz, posso fazer na língua, posso fazer na testa, posso fazer no crânio, posso fazer na mão, posso fazer na ponta de um dedo. Se eu pudesse fazer na ponta de um dedo, então tem gente aí, olha, inventei a acupuntura do dedo indicador, isso é balela. A mínima parte contém o todo está contido na mínima parte. Tanto é que você, lá naquela junção do masculino e do feminino, no seu DNA, já estava lá. Entenderam? Se eu pudesse fazer a acupuntura em uma célula, daria resultado. Mas a gente usa principalmente os órgãos dos sentidos para isso, e muito crânio-acupuntura. Todos esses microsistemas que eu me referi, vocês aprendem aqui na aula. Passado esses 2 meses, esses 3 meses, você faz uma avaliação, no 5º mês você recebe uma primeira certificação de aurículo. E a gente diz, vá para a rua, vá praticar. A aba já lhe dá autonomia para trabalhar sobre aquele microsistema de aurículo. Pode cobrar, inclusive. Muita gente paga o próprio curso com essas aulas, com esse diploma de aurículo. E aí você vai vendo todos os sistemas e vai aprendendo a grande acupuntura. E aí tem fitoterapia, tem acupuntura e dietética. Aprende um pouco, não é que você vai se tornar um homeopata, mas você vai entender, compreender a homeopatia e ver que, dependendo da dinamização, ou seja, vou usar expressões mais simples, a agitação ou da diluição daquele homeopático, você consegue atingir o corpo mental, ou o corpo das emoções, ou o corpo físico. Então, e o curso vai evoluindo, você vai receber certificado de crâniopuntura, que a gente usa muito para principalmente questões neurológicas, mas é um curso muito completo, muito completo. São 93 itens que se dividem em muitos outros subitens, mas é um curso muito completo. E a gente tem a satisfação de ter esse curso hoje no Brasil todo, do Rio Grande do Sul até Belém. Nós estamos, e aí nossa página da aba que o Ricardo está colocando, é www.abapuntura.com.br. Tem todas as cidades que nós participamos, que nós temos. Você entra no site da aba, clica lá, tem os contatos, você pode mandar um e-mail, pode fazer a sua inscrição. Em algumas cidades você já faz a inscrição direto pela internet, outras você entra em contato, o pessoal faz o link e emite um boleto ou alguma documentação que você possa fazer. E é muito importante isso. Para que vocês tenham ideia, nós estamos aqui com turmas sendo abertas em todo o Brasil. Eu lembro agora, esse final de semana, nós vamos abrir turmas em Maceió. Agora, dias 22 e 23, nós estamos abrindo em Maceió. Vai ser pelo Zoom. Nós vamos abrir pelo Zoom, que lá ainda não foi aberto as aulas presenciais. Na semana seguinte, a gente vai abrir em 29 e 30 lá em Recife. Em Fortaleza, nós vamos abrir em 5 e 6. Nas cidades que estão permitindo o presencial, nós estamos fazendo presencial usando, pessoal, inclusive tem até algumas fotos aí, usando toda a proteção necessária, máscarazinha da aba, deixa eu olhar se tem alguma coisa aqui. Pronto, isso aqui é um aluno fazendo, aí um procedimento está sendo feito, né? A máscarazinha, tudo dá como deve ser feito. Você só pega pela boca, pelo nariz ou algum outro orifício. Então, se isso está bem coberto, não há como haver a transmissão e a gente consegue trabalhar. A agulha não passa, inclusive não existem casos de transmissão de doenças por agulha de acupuntura no Brasil registrados, porque as agulhas são, sobretudo, descartáveis. Então, e o espaçamento que nós temos nas salas são esses espaçamentos bem grandes, bem distantes, salas muito confortáveis, com ar fluido, mas nós só fazemos isso nos estados que permitem que isso seja feito. Em alguns estados, nós vamos abrir pelo sistema Zoom e, durante esse processo da pandemia todo, a aba continuou fazendo essas lives, mandando material, dando as suas aulas por meio magnético, usando, a gente se reinventou, os alunos usavam ou alguma pessoa da família que estivesse próximo, ou eles mesmos, a localização, e quando voltar tudo, a gente vai especificar também essa parte bem mais prática de tudo que está acontecendo. Então, eu queria
mandar essa saudação generalizada para todo o Brasil, para os colegas, as manifestações aqui, muitas, e muita gente visitando, tá? Um número excelente de pessoas aqui. Mas dizer o seguinte: mude sua vida. Aprenda mais sobre os outros, mas aprenda sobretudo sobre si. Então, a acupuntura, ela tem esse condão de ser uma profissão que só cresce, não só aqui, mas no mundo todo. E qualquer lugar do mundo que você chegar, se você pegar um pulso, você vai saber tratar aquele paciente. Ou seja, talvez você não saiba uma palavra naquela língua, naquele país que você está. Mas sabendo a acupuntura, você vai saber tratar um paciente. E olha só, a acupuntura ensina você a tratar as pessoas, mas filosoficamente tem um conteúdo tão consistente que também pode mudar a forma que você compreenda como as coisas acontecem no mundo. Uma coisa que é muito importante também para a gente lembrar é que aqui no Brasil a acupuntura é uma prática aberta para qualquer profissão da área da saúde e pessoas que nem da saúde são, mas que têm uma certificação como essa da ABA. A certificação da ABA lhe dá autonomia de atuação em qualquer lugar do Brasil. Nós temos alunos nossos espalhados em mais de 60 países, como nós fizemos, e muitos deles integram-se em outras questões. Por exemplo, se você pegar a célula-tronco e colocar no pulmão, vai fazer bem para o pulmão. Se você colocar no coração, vai fazer bem para o coração. Se você colocar no rim, vai fazer bem para o rim. E aí tem algum ponto que você possa ter uso geral? A medicina não sabe, mas a acupuntura sabe. Existem pontos que podem ter essa amplitude, e muitas pesquisas hoje já são feitas em várias universidades, usando o conhecimento da acupuntura integrado a tudo que acontece. Então, a acupuntura pode ser muito boa sozinha ou associada a qualquer situação. Você não tira o medicamento de um paciente, mas o paciente ele fica tão bem que o colega que passou a medicação desmama esse paciente, porque a acupuntura dá resultado, dá muito resultado. Então, tenho que fazer parte da área. Muito bem, a gente tem os minutos finais aí. Eu queria pedir a você, Nilson, que desse algumas orientações para os novos alunos, né? Como alguma dúvida final de inscrição, alguma coisa assim. Isso. Eu vou compartilhar uma tela que fala para você falar em um minuto, que é extremamente importante. Você falou lá atrás, mas vieram algumas perguntas, então eu vou só compartilhar para você falar sobre esses estudos que Harvard teve que defende a acupuntura para ajudar os pacientes com Covid-19. Isso é extremamente importante para essa pós-pandemia. Olha, Harvard é uma das universidades mais respeitadas de todo mundo, pessoal. E ela tem sugerido a utilização da acupuntura para tratar pacientes, e não só se restringir aos pacientes, mas o rol das pessoas que estão em torno desse paciente. A família precisa ser tratada, as pessoas precisam ser tratadas. Mas esses estudos que estão sendo feitos nas principais universidades do mundo só reforçam o que a acupuntura é capaz de fazer. Harvard é um grande exemplo disso. Mas digo, entrem no site da ABA, abapuntura.com.br. Faça a sua pré-inscrição, entre em contato conosco. Não dá para dizer as 31 cidades que nós temos aqui, mas entre em contato conosco que alguém vai entrar, vai falar com você, faça a sua inscrição, garanta a vaga, porque chegou um determinado número de limite de alunos, nós não podemos reservar vagas. Tá? Venham fazer parte. Nós estamos com turnos sendo abertos em praticamente todo o Brasil e prepare-se para transformar a sua vida profissional, mas também pessoal, pela capacidade que você vai ter de visualizar perspectivas e entender como é que as coisas de fato funcionam. Cuide de si, cuide dos outros, cuide dos seus e cuide dos outros. Isso é muito importante. Obrigado a todos. Ricardo. Nilson, obrigado pela explanação. Muitas perguntas que o pessoal colocou aqui nas redes sociais. Eu pedi para entrar em contato na sua região e procurar o coordenador, procurar a pessoa que vai te dar as respostas pelas quais vocês estão aqui nessas dúvidas, a diferença de especialização e pós-graduação. Tem várias perguntas nesse sentido. Então, procure lá o nosso contato local através do site que o Nilson falou e a gente colocou aqui para vocês. Professor Nilson, obrigado pela participação nessa aba Ensino Especial. Obrigado a todos. Uma boa noite. Namastê. Namastê, boa noite. Pessoal, obrigado também a vocês pela participação. E agosto e setembro, em várias cidades do Brasil, a gente, como o Nilson falou, mais de 32 cidades a gente está presente com os nossos cursos. Então, procure e faça o diferencial agora
a partir dessa pandemia, que muita gente vai precisar da nossa ajuda e a gente está aqui para isso. Não é? Ricardo, uma máxima do nosso presidente. Lembre-se, pessoal, em qualquer momento da sua vida, é muito importante ter esperança, que algo vai mudar, melhorar, otimismo, pensar e projetar sempre coisas boas e muito bom humor, mesmo as dificuldades para encarar a vida. Faça isso, que a sua vida também se transforma. Perfeito, perfeito. Gente, então um abraço a todos, obrigado pela participação e até uma próxima Aba Ensina para Todos. Até lá, tchau, tchau.